coração, ó Pai. Então, ó Deus, nesta noite, Senhor, apresentamos, meu Deus amado, a vida do pastor Davi, Senhor, que está com a responsabilidade, ó Pai, de estar ali levando a Tua palavra, Senhor, para os Teus filhos, ó Deus. Creio, Senhor, que o Senhor já pôs, ó meu Pai, a palavra no coração dele, já preparou, Senhor, assim, meu Deus amado, o seu coração para estar falando, Senhor, intermédio do Teu Santo Espírito, ó Pai. Então, Pai amado e querido Deus, tome suas mãos, Senhor, e apresentamos nessa noite, meu Deus, a vida de cada um, Deus, e tome suas mãos, Senhor, a vida, meu Deus amado, do Teu pequenino que é necessitado, Senhor, que é, meu Deus amado, necessitado da Tua misericórdia, Pai. Então, meu Pai, prepara a Tua igreja, está para estar, meu Pai, recebendo a Tua palavra nesta noite, meu Pai. Enquanto Teu filho, meu Deus amado, está ministrando a Tua palavra, Senhor, vai de encontro, meu Deus amado, a vida, meu Pai, da Tua esposa, dos seus filhos, meu Pai. Meu Deus amado, que o Senhor vai guardando, o Senhor repreendendo todo o laço do inimigo, toda a investida do inimigo que o Senhor joga por terra, meu Pai, toda murmuração, meu Pai amado, toda palavra, Senhor, lançada de maldição na vida do Teu filho, que o Senhor repreenda nesta noite, meu Pai. Então que o Senhor continua sendo com ele, continua sendo, meu Deus amado, com o Teu pequenino, continua sendo com a Tua igreja. Desde já, meu Deus amado, te agradecemos, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E todos que concordam, diz amém. Graças a Deus. Esse é meu pastor, já deixa eu falar, pastor. Esse é meu pastor. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Graças e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, viu, igreja? Mais uma vez na casa do nosso Deus. É motivo de alegria, viu? Muitos queriam estar aqui, meu irmão, mas não teve essa mesma oportunidade, esse mesmo privilégio que eu e você estamos tendo, amém, mulher? De estar na casa do nosso Deus, porque aqui nós estamos guardados. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, seu versículo 24 ao 28. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, seu versículo 24. Capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, seu versículo 24 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. E o tema para esta ministração nesta noite será família firmada na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. É aonde devemos firmar a nossa casa, a nossa família, é na rocha, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Mateus capítulo 7, seu versículo 24 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e bateram como ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, eu compararei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos
e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus, igreja. Culto da família. Família firmado na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Essa história a qual Jesus estava contando para aquele povo, fala-se de dois homens, ambos edificaram a sua casa. E aqui eu quero tirar, em vez de falar casa, falar família, porque é culto da família. E Jesus ali, ensinando para aquele povo, ensinando para aquela multidão, vem falar para aquele povo acerca da onde devemos edificar a nossa família, aonde devemos edificar a nossa casa. E ali ele ensinando, ele cita dois homens, um homem sensato, que ouviu a palavra do Senhor e a praticou, e o homem insensato, que também ouviu a palavra do Senhor, mas ele não pôs a palavra do Senhor em prática. Aí Jesus vem dizer que ele deveria edificar a sua casa, a sua família sobre a rocha, porque vendo a chuva, vendo os rios fortes, vendo os ventos, não ia abalar aquela edificação, porque ele estava firmado na rocha. Por outro lado, o homem que ouviu a palavra do Senhor, que ouviu os ensinamentos de Deus, mas ele edificou a sua casa na areia, aonde, assim como veio o vento forte, assim como veio a chuva, assim como veio os rios passando por aquele lugar, ao contrário da casa que estava edificada na rocha, aquela casa veio a ruir. A chuva levou, o vento levou, porque ele não estava edificado na rocha, que é Cristo Jesus. E o que nós entendemos como rocha? Rocha é segurança. Rocha é tudo aquilo que você consegue pisar e sentir firmeza. Aonde nós andamos e nós sentimos firmeza naquilo ao qual nós estamos pisando. Ao contrário da areia. A areia ela não tem sustentabilidade. A areia ela é solta. Vejamos que quando nós andamos pela areia, os nossos pés entram por dentro da areia. Ali não tem estabilidade. E Jesus estava ensinando para aquele povo ali que eles deveriam edificar a sua casa ou edificar a sua família sobre a rocha. E que rocha é essa? É o próprio Jesus. Porque quando eu e você edificamos a nossa casa, quando eu e você edificamos a nossa família na rocha, que é Cristo Jesus, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir tudo aquilo para tentar nos paralisar, mas nós não vamos parar, porque nós estamos edificados na rocha que é Cristo Jesus. Ao contrário do homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então Jesus aqui ele está nos ensinando aonde devemos edificar a nossa família, aonde devemos edificar a nossa casa, aonde devemos edificar nós mesmos, é na rocha, é em Cristo Jesus, para quando vier tudo aquilo para tentar nos paralisar, a gente permanecer firme e alicerçado.
Quando Jesus estava no monte junto com Pedro, Jesus chega para Pedro e diz: olha, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, Jesus está dizendo, sobre ele edificarei a minha igreja. Porque quando nós estamos edificados em Jesus, nada nos paralisa. Quando nós estamos edificados em Jesus, nem a chuva, nem o vento, nem o rio, nada pode nos paralisar, porque estamos edificados na rocha que é Cristo Jesus. Por isso que eu botei esse tema, família edificada na rocha. É onde nós devemos nos edificar. É onde nós devemos confiar no Senhor. E rocha, ela é sinônimo de segurança. Rocha, ela é sinônimo de firmeza. Rocha, ela é sinônimo aonde você vem se sentir seguro, aonde você tem a certeza que você está firmado. E nós passamos por muitas dificuldades. Nós passamos por dificuldade no desemprego, muitas das vezes problemas na família, muitas das vezes passamos por situações adversas sobre nossas vidas, mas nós estamos firmados na rocha. Porque Jesus, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas também Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Mas para isso, nós sabemos que todos nós vamos passar por dificuldade, vamos passar por tribulações, vamos passar por coisas que tentam até nos paralisar, mas nós temos uma vantagem, igreja. Qual é a vantagem? Nós estamos edificados na rocha. Nós estamos edificados naquele que nós temos a certeza que no momento que Ele quiser estender as mãos dEle de misericórdia sobre nossas vidas, Ele vai tirar esse problema de nossas vidas. É por isso que devemos a cada dia nos edificar. Nós não podemos fazer que nem aquele homem sensato que ouviu a palavra do Senhor, mas não praticou. É por isso que o Senhor diz: aquele que ouve as minhas palavras e a praticam. Nós temos que praticar os ensinamentos que Deus tem falado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jesus estava ensinando aquele povo, estava doutrinando, aqui como diz no versículo 28, admirou da sua doutrina. Jesus estava falando para aquela multidão: olha, edifique a sua casa sobre a rocha. Sejam sensatos. Jesus estava dizendo: sejam inteligentes. Obedeça a minha voz. Obedeça aquilo que eu estou falando para vocês. Não seja como aquele homem insensato que ouve a palavra do Senhor, mas não a praticam. Aí ele vai e edifica a sua casa sobre a areia, aonde não tem segurança, aonde não tem estabilidade, aonde quando vier o primeiro vento, ele treme, aonde quando vier a primeira dificuldade, ele não tem a quem recorrer, porque ele não firmou a sua casa sobre a rocha, ele não firmou a sua casa sobre Cristo, ele não obedeceu a palavra do Senhor, ele não quis ouvir o que Deus estava ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. Toda família tem que ser edificada sobre a rocha. Toda família tem que ser edificada sobre Cristo. Toda família, Jesus tem que ser o centro daquela família. Louvado seja o nome do Senhor.
E quando nós estamos edificados sobre a rocha, quando nós estamos edificados sobre Cristo, Jesus, isso não vai nos impedir de vir as tribulações, isso não vai impedir de vir as dificuldades, isso não vai impedir de vir as coisas sobre nossas vidas, mas nós temos a certeza que a rocha inabalável está sobre nossas vidas. Nós temos a certeza que o mundo, as dificuldades podem até chegar sobre a minha vida e sobre a tua vida, mas aquele que nos prometeu, Ele garante e é fiel, para nos livrar, para nos proteger, para nos guardar. Este é o ensinamento que Jesus fala para aquele povo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem prudente ou sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ensinamento que Jesus estava falando para aquele povo, que serve para a minha vida e para a tua vida. Primeiro, escutar as minhas palavras. Primeiro temos que escutar a palavra do Senhor. Primeiro temos que escutar os ensinamentos de Deus. E segundo, pôr em prática. Pôr em prática os ensinamentos. Pôr em prática tudo aquilo que Ele tem nos ensinado da palavra do Senhor. Para que eu e você venha a ser um homem prudente. Para onde eu e você saber aonde edificar a nossa família. Para onde eu e você saber onde edificar a nossa casa. Ter uma noção aonde devemos nos edificar. Porque é o Senhor. Nós temos que edificar nossa casa, nossa família, nosso trabalho, tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, temos que edificar na rocha que é Cristo Jesus. Mas muitos estão na casa do Senhor e estão ouvindo a palavra do Senhor, estão ouvindo os ensinamentos do Senhor, estão sendo igual aquele homem imprudente, não pratica, não faz conforme os ensinamentos do Senhor, quer levar a vida de qualquer jeito, achando que está edificando a sua casa na rocha, mas pelo contrário, está edificando a sua casa na areia, achando que está seguro, achando que se vier acontecer algo sobre a vida dele, ele estará edificado sobre uma rocha, mas ele está se enganando, porque a cada dia ele está se afundando, a cada dia ele está edificando a sua casa sobre uma areia, sobre um lugar que não tem estabilidade, aonde a chuva vem e leva, aonde o vento vem e sopra e leva, aonde os rios passam e levam, e quando ele menos imagina, no ditado popular, a casa dele cai. E quando a casa desse homem sensato cair, a quem ele vai recorrer? A quem ele vai buscar auxílio? A quem ele vai buscar ajuda? Mas Deus sempre estará de braços abertos, esperando estes homens que foram insensatos, esperando estes homens que não obedeceram à voz do Senhor, a que não colocaram em prática. Deus sempre estará esperando eles de braços abertos. Mas não é mais fácil edificar a nossa casa na rocha? Não é mais fácil praticar aquilo que Deus nos ensina? Não é mais fácil obedecer?
Não é mais fácil fazer aquilo que Deus está nos mandando do que fazer do nosso jeito e depois a nossa casa cair? Jesus, ele estava ensinando aquela história e ele usa 2 homens para ensinar aquele povo. Os 2 homens ouviram a palavra do Senhor. Os 2 homens teve a sua oportunidade de edificar a sua casa sobre a rocha, mas um decidiu obedecer e o outro decidiu fazer conforme a sua vontade. E é assim mesmo que está acontecendo no meio cristão. Muitos obedecem à voz do Senhor. Não, eu vou fazer conforme Deus quer que eu faça. Eu vou fazer conforme o ensinamento dele, que é edificar a minha casa, a minha família sobre a rocha. Mas por outro lado, tem pessoas que preferem fazer do seu jeito. Não, eu vou fazer da minha maneira. Eu vou edificar a minha casa onde eu quero. Eu vou edificar a minha casa porque eu tenho a certeza que ela vai permanecer edificada, mas não fica. Não fica edificada. A rocha. Quer ver um exemplo? Nós estamos cavando ali o buraco da igreja. Não é rocha. Nem se compara à rocha. Mas é um barro duro. Lembra, Diago? É um barro, meu irmão, que só falta sair fogo. E ali já tem mais de um mês que a gente cavou os primeiros tocos lá, o buraco. Está da mesma forma. Você pode chegar lá, está da mesma forma. Agora, se a gente tivesse cavado na areia, já tinha tapado. Porque a areia ela é solta, ela não tem estabilidade. Qualquer momento ela pode descer, mas se você edifica a sua casa na rocha, pode passar o que for, você não vai se abalar, porque eu e você estamos edificados na rocha que é Cristo Jesus. Nós devemos edificar a nossa casa na rocha. A gente vai ali para o monte orar. E nós estamos ali orando, daqui a pouco passa um vento e a gente recebe areia sobre o rosto. A nossa roupa fica cheia de areia. Por quê? Por causa da areia. Quando nós subimos ao monte para orar, nosso pé afunda na areia. Porque a areia é solta. Ela não tem estabilidade. E aonde que nós estamos edificados, igreja? Será que nós vimos para a igreja e estamos praticando aquilo que Deus está nos ensinando? Será que eu e você está vindo para a igreja e estamos edificados na rocha que é Cristo Jesus? Ou estamos aqui só por estar? Ou estamos aqui só para bater cartão? Ou nós estamos aqui para obedecer a voz do Senhor, praticar os mandamentos dele, edificar a nossa casa, buscar a cada dia nos fortalecer, buscar a cada dia estar diante da presença do Senhor, porque foi para isso que ele nos chamou, igreja. Jesus não chamou ninguém para vir para a casa dele, para permanecer da maneira que entrou. Quando nós estamos e entramos na casa do Senhor, algo tem que mudar em nossas vidas. Algo tem que mudar. Algo diferente tem que acontecer. Ainda que chegamos na casa do Senhor de qualquer jeito, mas a partir do momento, como diz a palavra do Senhor, ouviu e a praticou, tudo começa a mudar.
Deus começa a colocar tudo no seu devido lugar. Deus começa a fazer tudo diferente sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aqui no versículo 28, quando Jesus acabou de concluir e ensinar aquele povo sobre a edificação, sobre as duas edificações onde deveria edificar, se era na rocha ou se era na areia. Aquele povo ficou admirado pela doutrina, pelo ensinamento de Jesus naquele lugar. Porque a todo momento Jesus ensinava. A todo momento Jesus explicava, falava em parábolas, para que o povo viesse entender aquilo que Jesus queria falar. Mas sempre Jesus dava os exemplos. Sempre Jesus dava os exemplos para que a pessoa viesse tomar a sua própria decisão. É a questão do livre-arbítrio. É a questão de você decidir o que você quer. A decisão é sua. A escolha é sua. Jesus, ele não vai interferir sobre a sua decisão. Jesus, ele não vai interferir sobre a sua escolha. A única coisa que você vai ter que ter a certeza é que a consequência chegará sobre a sua decisão. Quando aquele homem sensato ou imprudente, ele edificou a sua casa sobre a areia, a consequência veio sobre a vida dele. Qual foi a sua consequência? A sua casa ruir, ou a sua casa cair. Essa foi a consequência. E nós vivemos de escolhas. Quando Deus falou para Adão: Adão, está vendo essa árvore, Adão? Bonita. Está vendo este fruto? Não coma. Tá bom, Adão? Vai obedecer? Vou. Obedeceu. Mas depois ele desobedeceu. E as consequências vieram sobre a vida daquele homem. E as consequências vieram sobre a vida daquela mulher. Deus, ele poderia muito bem intervir e dizer assim: Adão, não coma, seja obediente. Mas Deus deixou, para ele perceber o que ele fez estava errado. Assim mesmo é na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes estamos ali querendo fazer algo que desagrada a Deus. A nossa carne está pulsando para a gente cometer o pecado. E muitas das vezes, pelo desejo da carne, nós fizemos o errado, ou faz o errado. E depois de muito tempo, a consequência vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, e nós ficamos a se perguntar: por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso sobre a minha vida? Sobre a minha vida? Sobre a vida da minha família? É consequência do seu pecado. É consequência do meu pecado. É consequência daquilo que eu fiz sabendo que era errado, mas mesmo assim eu cometi. E muitas das vezes nós estamos ali no celular, olhando o celular no Instagram, no Facebook, está ali. Daqui a pouco passa algo que nos edifica. E a gente continua olhando. E aí passa algo que não é nem para a gente olhar, mas com nossos olhos carnais, muitas das vezes até nós olhamos. Mas depois vem outra coisa para nos edificar, para a gente ver e dizer assim: não era para ter olhado,
E aí muitas das vezes nós não queremos nem saber disso e olhamos de novo. Mas Jesus, ele passou 2 vezes coisas que iam nos edificar, para a gente perceber que Jesus não quer que a gente fale, mas a nossa carne pulsa para o erro. Tudo é consequência. Por que eu estou falando isso? Porque este homem imprudente, ele teve a consequência dele. Talvez a família dele precisasse dele, talvez a família dele confiasse nele, onde ele iria edificar a sua casa. Talvez a família estava crendo que ele iria edificar a sua casa na rocha, mas ele edificou sobre a areia. E agora? O que fazer, meu irmão? Escolha dele. E Jesus está falando nesta noite em relação à escolha. Tem muita gente escolhendo fazer da sua forma. Tem muita gente escolhendo fazer do seu jeito. Tem muita gente fazendo sem consultar a Deus. Será que eu vou fazer isso? Será que Deus está me aprovando a fazer isso? Ou eu estou fazendo porque eu quero fazer? Nós que servimos ao Senhor, nós temos que consultar a Deus tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós temos que consultar ao Senhor. Senhor, será que verdadeiramente é isso que o Senhor quer? Senhor, será que eu edificar a minha casa sobre a areia, eu vou ter sucesso ou eu vou ter insucesso? Será que eu edificar a minha casa sobre uma areia que não tem estabilidade, será que eu vou bem ou eu vou mal? Tudo isso é escolha. Porque depois das escolhas que nós tomamos, seja ela positiva ou negativa, se for positiva, bem, mas se for negativa, terá as suas consequências. E aí depois, eu não vou poder culpar Deus. E aí depois eu não vou dizer assim, tudo é culpa de Deus. Porque agora está uma moda aí, igreja, que Deus é culpado de tudo. Se Deus não abrir a porta, Ele é culpado. Porque o Senhor me prometeu que ia abrir a porta de emprego e não abriu. Se o Senhor não restaurar a família, Deus é o culpado. Porque o Senhor prometeu que ia restaurar a minha família e ainda não restaurou. Não queira culpar Deus das suas escolhas. Não queira culpar Deus daquilo que você escolheu para a sua vida. Não queira culpar Deus pelaquilo que você fez sem consultar o próprio Deus. Cuidado, que isso pode ser uma ruína, assim como foi na vida daquele homem insensato, que ouviu a palavra do Senhor, ouviu os ensinamentos do Senhor, mas não praticou aquilo que o Senhor estava ensinando, não praticou aquilo que o Senhor estava falando. Tudo isso é ensinamento. Deus, Ele sempre vai nos alertar sobre algo, mas cabe a mim e a você praticar. Cabe a mim e a você obedecer os ensinamentos do Senhor. Então, a partir de hoje, se você estava tomando decisões sem consultar a Deus, consulte a Ele, pergunte a Ele, fale com Ele e espere a resposta do Senhor. Mas está demorando, Jesus está em silêncio.
Eu estou passando por aflições, Jesus não fala, Jesus não responde. Tenha paciência. Espera no Senhor. Descansa. Confia nele. Não confia nas suas mãos, não confia no que você tem, confia no Senhor. Espera a decisão dele. Ainda que para você a decisão dele não seja a melhor, ainda para você, mas eu tenho a certeza que a decisão dele é a melhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então descansa no Senhor. Edifica a sua casa. Obedece os ensinamentos. Ouve a palavra do Senhor e as pratica. Louvado seja o nome do Senhor. E você será bem sucedido. Quando você menos esperar, as coisas começam a acontecer. Quando você menos esperar, as coisas que estavam afastadas começam a se chegar. A família que não falava com você começa a falar. Os amigos que te abandonaram começam a voltar a falar. É Deus colocando tudo no seu devido lugar, mas é no tempo de Deus. Não queira nada no seu tempo, porque o nosso tempo é enganoso. Queira tudo no tempo de Deus. Eu mesmo não tenho essa preocupação com o tempo. Eu prefiro esperar no Senhor. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E se não foi Deus que falou, foi o homem emocional, ele vai pagar pela consequência dele. Eu não me preocupo com isso. Eu tenho que descansar no Senhor. Certo dia eu cheguei lá, eu estava em Recife com a família. O evangelista Roberto morava lá, o esposo da evangelista Patrícia. E ele falou assim: meu diácono, é diácono ainda, vamos ali passear de cavalo, que ele gosta de cavalo, eu bora. E a gente foi como daqui em Barra de Pujuca, de cavalo. Nós dois passeando, conversando. E ele chegou de noite no povoado assim, em uma casa escura. Não dava para ver nem quem estava lá dentro na cancela e nem quem estava fora, porque não tem energia. E quando o evangelista Roberto chegou lá, ele gritou o nome do rapaz. O rapaz saiu. Ele é evangélico também. E aí ele disse assim: varão, esse varão que está com o senhor aí, Roberto, como é seu nome? Eu disse: meu nome é Davi. E ele disse: olha, Deus manda te dizer que você será pai de uma grande nação, que muitos vão te seguir na palavra do Senhor. Sabe quanto foi isso? 2010. Nós estamos em 2025. Eu estou preocupado com isso? Nem um pouco, irmão. Nem um pouco. Sabe por quê? Porque se foi Deus que falou, no tempo de Deus vai se cumprir. Também se não foi Deus que falou, o vaso que responda pelas suas consequências, por estar falando por emoção, por estar falando por falar. É por isso que Deus diz: faz prova de mim. Deixa o vaso falou. Olha, Deus, é teu vaso, mas eu confio no Senhor. Eu vou esperar no tempo do Senhor. Então não se frustre não, igreja, por aquilo que falaram sobre a sua vida até hoje não se cumpriu. Espera no tempo do Senhor, porque muitos estão falando por emoção, muitos estão falando porque está dentro da casa do Senhor, mas se for de Deus, no tempo dele vai se cumprir. Se for de Deus, no tempo do Senhor irá se cumprir. E Deus, o vaso vai ser profeta, porque aconteceu
no tempo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.